Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um RoboInvest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 22 de janeiro, terça-feira. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no dia de ontem. Ontem um dia um pouquinho atípico, né? Feriado nos Estados Unidos. A gente sabe que a liquidez aqui no Brasil fica o mercado fica mais fraco, né? Então a gente não teve uma força tão legal aí do mercado ontem, mesmo que em alguns momentos tivemos uma direção, né? Mais no índice que no dólar, tá? Mas a gente realmente teve uma liquidez aí pior no dia de ontem, já esperada por conta do feriado americano. Porém, ontem foi vencimento das opções, né? na BMF Bovespa, vencimento de opções, e a gente sabe que dia de vencimento, um dia anterior e no dia do vencimento, temos uma volatilidade aí um pouquinho maior no índice. Então o que aconteceu? Tivemos uma força baixa no índice, porém em alguns momentos com a direção forte, né? Então pela manhã caiu bastante, depois subiu bastante à tarde. Um movimento fraco, sem força, porém bastante direcional, tá? Então isso aí reflexo aí dessas duas questões. O vencimento de opções e feriado americano interferiram no nosso mercado. Tá? Então vamos lá dar uma olhadinha como foi a movimentação aí do índice via gráfico rapidamente. Então gráfico de 1 minuto, média plotada de 15 períodos. Índice abriu aí com leve gap, né? Um leve gap aí, 150 pontos, tranquilo. Fez a movimentação com a força não média para baixa no dia de ontem, né? Mas em alguns momentos já direcional, por isso que era importante entrar um pouquinho mais conservador, né? Olha esse movimento aqui do índice, ó. Então pegou aqui, ó, dentre a máxima do movimento, ó, quando começou a cair aqui até o final da queda, foram mais de 1.000 pontos, tá? É claro, você está operando determinada média, ele vai margeando a média, você vai ficar de fora, só quando realmente deu o tiro, você vai entrar, aumentar a posição, tá? Tá? Então por isso que é importante, em dias que a gente sabe que pode ter um movimento um pouco mais direcional, entrar um pouquinho mais seletivo, entrar um pouquinho mais conservador, mesmo aqueles robôs que você geralmente entra um pouco mais agressivo, tá? Bom, depois disso aí o mercado ficou um pouco lateral, vindo fazendo uma correção ali mais lento, né? Sem muita força, pequenas distorções da média. Aí depois na parte da tarde deu aquela embicada, né? Deu aquela embicada para cima de novo, que a gente já está acostumado do índice. E veio, ó, lentamente subindo, toca média, sobe, toca média. E veio subindo até fazer as máximas, ó, tá? Até fechar na máxima ali, não do dia, né? Mas foi uma máxima ali depois que ele fez aquela mínima forte, aquela queda forte, né? Então, se a gente tirar o zoom aqui, a gente vê do ponto que ele caiu, da mínima que ele caiu pela manhã até o fechamento, ó, subiu quase 1.500 pontos, cara. Então foi um movimento direcional realmente, tá? Depois que caiu 1.100 pontos, subiu 1.400, tá? Então realmente movimentação mais forte aí, mais forte não diz, é porque não teve força, né? Foi um movimento mais direcional. Essa realmente é a melhor palavra para descrever, tá? Mas realmente não teve força o mercado, mas teve um pouquinho mais de direção. Tá? Beleza, vamos dar uma olhadinha então como foi o nosso dólar. A dólar tende a sentir mais feriado americano, tá? Então a movimentação do dólar realmente tende a ser mais fraca, inclusive até do que o índice. O índice movimenta muito aí por conta do cenário interno, mas o dólar interfere bastante aí na liquidez aí o feriado americano, tá? Então o dólar abriu ali ontem praticamente estável também, e fazendo uma movimentação sem força, né? Sem força durante para a gente todo dia. Tivemos oportunidades, porém no número bem menor, tá? Depois da meio-dia aqui, ó, então pela manhã ainda tivemos alguma movimentaçãozinha um pouquinho mais forte, tal, subindo, tal. Depois ele ficou consolidado aqui, ó, consolidado, ficou 3 horas praticamente aqui nessa lateralização, né? Sem abrir distorções da média. Aqui daí deu um trade aqui. Começou a cair, mas devagar também, sem muita força, foi caindo, aí lateralizou de novo, 2, 3 horas, aí depois caiu de novo. Então um mercadinho ali chato, né? Um mercadinho chato aí realmente para configurações aí com um pouco mais seletivas, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada no nosso calendário econômico. Hoje nos Estados Unidos apenas uma notícia às 13 horas, tá?
Home Sales às 13 horas, média relevância, tá ok? Não deve trazer maior volatilidade, não, é média relevância aí às 13. Então vamos direto para o nosso histograma, depois a gente fala da nossa projeção aí para o dia de hoje. Ok, então vamos lá. Bom, ontem um dia atípico, então não dá para a gente ter uma noção assim exata, né? Se a gente vai observar essa movimentação para o resto da semana, né? Então, eu não gosto de analisar, pegar um dia, vamos supor, de paywall e querer analisar isso para o dia posterior. Por quê? Porque é um dia atípico, né? Ontem foi um dia atípico, duas questões ali que trouxeram para um dia atípico, feriado americano, vencimento de opções. Então é difícil olhar para esse mercado aqui, para esse histograma, e tentar projetar para hoje uma movimentação parecida. Eu acho que não, tá? Por quê? Por conta que foi muito fraco, teve até direção, mas foi muito fraco a força do mercado, né? Então, mas a gente já conversa sobre isso aí. Vamos olhar rapidamente o histograma. Bom, nota de corte aqui no 90, operações seletivas na faixa ali de 100 a 120, tá? Teve uma frequência razoável pela manhã, a parte da tarde caiu também a movimentação. Vamos lá para a média 15 no índice, nota de corte aqui no 120, operações mais seletivas ali na faixa de 150 a 190, tá? Vamos lá para a média 25 no índice, nota de corte no 180, operações seletivas na faixa de 190 a 250, tá? Beleza, vamos lá agora então para o nosso dólar. Ok, dólar média 7, nota de corte aqui no 2,5, tá? Mas operações seletivas foi na faixa de 3,5, 4, tá ok? 3,5, 4 entrou nessas limites aqui, ó. E nesses limites aqui, tá? Operou pouco, né? Então operou ali, fez um 5, 6 trades, mais seletivo ali entre 3,5 e 4, mas foi realmente com a distorção um pouco mais significativa da média. Mais agressivo, foi na faixa aí de 2,5, tá? 2,5. Mais movimentação atípica, né? Então teve até que volatilidade, porém com a força baixa, e na parte da tarde caiu drasticamente aí também. Vamos lá para a média 25 no dólar. Nota de corte aqui no 4, operações seletivas na faixa D. Cara, na faixa ali de 6, tá? Na faixa de 6, 5,5, 6,5. Não mais que isso, mas também não dá para entrar tão agressivo, né? Então 5,5, 6 ali foi o que fez aí a movimentação razoável aí da média 25. Média 50, nota de corte aqui no 5,5, operações seletivas na faixa de entre 7 e 8, tá ok? 7 e 8, média 50 no dia de ontem. Vamos lá para a média 100, nota de corte aqui no 7,5, operações seletivas na faixa de 9 a 10. Ok, vamos lá para as ações. Petrobras, nota de corte aqui no 6, Petrobras bem lenta, né? A gente está operando ali de 8 a 10, fizemos poucas operações, mas na abertura do mercado ali depois ficou bem devagar aí o Petro. Vamos lá para Vale, Vale 3, média 15. Nota de corte aqui no 12, a Vale está operando na faixa de 16 a 18, operamos também apenas ali até as 11 da manhã, depois o mercado ficou muito devagar e praticamente não deu operação. Deu um trade aqui, tá? Mas ficou bem mais lento aí a Vale também no resto do dia. Vamos lá para Bradesco, nota de corte aqui no 8, a gente está operando Bradesco na faixa de 10 a 12, operamos também apenas na abertura, tá? Na abertura, aqui deu um trade, 2, aqui não chegou a bater 10, mas a abertura ali foi até as 11 da manhã, foi onde a gente fez a maior número de operações ali em Bradesco, tá? Vamos lá para o range stop. Então, índice, média 7, 730, média 15, 965, média 25, 940. Então, a gente observou aí uns ranges medianos até altos, tá? Mediano para alto, mas mais para médio, né? 730, 965, 440 foram tranquilos, mas por um dia que a gente sabia que ia ter uma força menor, esses ranges podem ser considerados proporcionalmente à força do mercado, ranges altos, tá? Então o mercado realmente teve direção, porém sem força, mas tivemos ranges aí medianos para altos. No dólar já não, ranges baixos, média 7, 9, média 25, 10,
média 50, 14, média 100, 26. Foram ranges baixos em todas as médias, não passamos calor algum no dólar. Petrobras 13 centavos, mortinha, Vale 40 centavos, mediano, e Bradesco 39 centavos, mediano também, tá? Então beleza, vamos lá direto para o Força DX, índice no diário 40, manhã 45, tarde 36. Então foi baixo, né? Então aqui 45, a gente estava vindo semana passada aí mantendo acima de 50. Esse 45 já esperado a força por conta do feriado americano. Realmente veio mais baixo até pela manhã, e a parte da tarde aí uma queda proporcional aí que amanhã já foi baixo, a tarde foi mais baixo ainda, tá? Dólar no diário 1.15, manhã 1.27, tarde 1.0. O dólar sentiu aí também o feriado dos Estados Unidos, fez um range aí muito baixo, né? Não vai se manter isso aqui, certamente, né? Então a gente não pode tomar como bases aí essa força, galera. Então o que a gente projeta, que a gente deve observar no dia de hoje? Bom, hoje é volta de feriado dos Estados Unidos, tá? Então nosso mercado tem muita liquidez por estrangeiro, pelos americanos. Então é muito provável que a gente possa ter uma movimentaçãozinha um pouco mais forte hoje. Não é volta do feriado do Brasil, mas é volta do feriado americano, que gera uma liquidez grande aqui, né? Então a gente pode ter uma movimentação bem interessante aí no dia de hoje. A gente tem que estar preparado para isso. Em que níveis, pessoal? Em que níveis? Bom, pela manhã no índice, a gente tem que esperar que mantenha isso aqui, ó, na faixa de 50 a 60, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Abaixo de 50 acho difícil, mas acima de 60 às vezes pode vir, tá? O mercado deu uma acelerada aí, a gente pode ter uma força aí acima dos 60 no índice, mas a gente tem que esperar entre 50 e 60, dentro disso aí que deve se manter, mas tem que estar preparado para um pouco mais, tá ok? Dólar pela manhã, a gente tem que se preparar ao quê, pessoal? A gente viu quinta e sexta bater 2.1, tá? 2.1 aqui, estava vindo com 1.6, 1.9, 1.6. Então, no mínimo, a gente tem que esperar ali na faixa de 1.8, 1.9. E se o mercado colaborar, vai vir uma força aí de 2.1, 2.2, tá? Que é excelente. Pode vir acompanhado de direção ou não. Isso tanto o índice quanto o dólar. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer cenário, tá? Mas é muito provável aí que o dólar mantenha uma força amanhã na faixa de 2.0 a 2.2. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, se bater um 2.4, 2.5, 2.6, se acelerar o mercado pela volta do feriado dos Estados Unidos, a gente tem que estar preparado. Mas a grande probabilidade é que ele gire ali na faixa do 2.0, 2.2, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Então, vamos operar esperando esse tipo de força do mercado, que pode vir aliado com um pouco mais de direção ou não, tá? Então a gente tem que estar bem atento aí para os range stops também, tá joia? Vamos lá para o nosso índice de volatilidade, não mostrei ontem, vamos lá. Então o índice de volatilidade índice Bovespa média 7. Então, nas últimas 4 semanas a gente percebeu que está caindo a força, né? Está caindo a força. A última semana aqui, ó, ficou todos os dias muito linear, mas foi a semana mais fraca das últimas 4 semanas, tá? Então a gente percebeu realmente está muito provável que essa semana se mantenha nesse nível um pouquinho mais baixo. Então a gente vai acompanhar e ver o que está. O mercado vai mostrar para a gente qual que é o tipo de movimentação que ele tende a manter, tá bom? Mas é muito importante que dificilmente ele vai fazer uma movimentação tão brusca, vai subir muito rápido ou capital. Então aqui, ó, fez um pico e veio caindo. Então não fez uma queda daqui para cá. Ele vem uma semana mais média, uma semana forte, uma semana média, uma semana mais fraca. Então ele vai mostrando para a gente o que ele está querendo fazer nesse mercado, tá? Então vamos ficar atento, vamos ver com os dados aí dos próximas semanas aí, dos próximos dias, o que esse mercado está projetando para a movimentação que a gente pode mostrar aqui num médio prazo, né? As últimas 4 semanas de movimentação de preço, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição, e-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato com a gente, queremos lhe ajudar sempre no que for preciso. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais, pessoal!